para começar. Então, como eu disse a vocês, né, que eu ia mandar o material para vocês de destilados, né? Então eu fiz ele, vou fazer o vídeo agora para apresentar mais ou menos por base o que aconteceu na minha prova, né? Peguei os conteúdos que de fato caíram e aí eu vou apresentar para vocês. Primeiro, o que é destilação, né? A gente sabe que a destilação ela é um processo físico de separação de misturas homogêneas, que essa técnica é uma das mais aplicadas em laboratórios de química e baseia-se na diferença de temperatura de ebulição entre as substâncias que compõem a mistura, né? Quando a gente fala de destilação, já no setor de bebidas, por exemplo, dos destilados, a gente já consegue associar, né, que vai haver a separação ali do álcool, né, com o vinho, que vai gerar esse destilado, essa bebida, né, através do processo de destilação, ou seja, a separação ali de outros materiais do etanol, que é o álcool que a gente vai precisar para fazer o produto cachaça, né, a partir das frações que a gente vai ver mais à frente. Existem dois tipos de destilação que são usados de acordo com o tipo de mistura que desejamos separar. No caso de misturas sólidos-líquido, usa-se a destilação simples. No caso de misturas líquido-líquido, aplica-se a destilação fracionada, né? Porque justamente a gente vê, se tem água com alguma substância sólida ali, né? E eu faço a destilação, o sólido vai ficar. O que vai evaporar é o líquido. Então, isso é uma destilação mais simples. Já a destilação fracionada, que é o que a gente usa nas bebidas, porque são substâncias líquidas, né, que vai ser separado a partir de frações, né, a partir desse ponto de ebulição dessas substâncias. Como, por exemplo, o álcool e a água, né? A gente sabe que o ponto de ebulição do álcool é de 78,3, se não estou me enganado, né? E a água de 100, em 100 graus Celsius. Então a gente vê que primeiro que vai evaporar vai ser o álcool. A destilação é a parte importante na produção de bebidas alcoólicas, como é o caso de bebidas destiladas, que passam por tal processo. A destilação é parte importantíssima para obter um produto de qualidade na indústria de bebidas. Como sabemos, o álcool tem evaporação mais rápida que a água, onde ambos estão presentes no vinho, oriundo da fermentação do caldo de cana. Com isso, é possível separar tais substâncias aplicando o calor. Mas como é que pode ocorrer esse processo? Esse processo ele pode ocorrer por dois métodos. A batelada, onde o processo tem interrupções entre produções, e o contínuo, usado muito em grandes indústrias, onde ocorre uma coluna de destilação, que eu vou mostrar para vocês já no finalzinho dessa apresentação, essa diferença. As produções mais caseiras são feitas em alambiques de cobre, que são os pequenos, e para a produção em escala industrial em colunas de destilação. Isso quer dizer que um não possa usar o outro? Posso, mas, por exemplo, se tem uma indústria que produz quantidades assim absurdas, eles não vão querer produzir em alambiques de cobre, sabendo mesmo que o alambique de cobre ele traz qualidades sensoriais melhores, porque eles vão ter que produzir por batelada, por exemplo, em poucas quantidades, né? Então, vai ser melhor aplicar em uma coluna de destilação contínua. Como ocorre a separação e obtenção da bebida destilada, né, gente? Para se obter o destilado, então a gente vai fazer a destilação, que eu já expliquei o que é esse processo, e a partir daí a gente vai fracionar em relação ao ponto de ebulição daquelas substâncias. Como é uma destilação fracionada, então dá para a gente observar. Por exemplo, para a separação da parte consumível da cachaça, que é o coração, é feito por divisões e frações, onde apenas o coração sendo apto ao consumo em relação ao volume total do destilado. Podemos fracionar as porcentagens e saber quais são, né? Então eu vou lá, eu coloco no meu alambique o vinho que foi fermentado, coloco no fogo e a partir
um tempo vai começar a condensação e a partir da serpentina lá vai sair o destilado, né? E aí esse destilado que vai sair, eu conhecendo o total do destilado, então eu fraciono ele, né? Então, ó, os 10% iniciais de volume é a cabeça, que não é consumido, tá? Porque tem substâncias ali que é nocivas ao ser humano. Aí os outros 80%, que é a parte do que vem após a cabeça, essa sim é que é a cachaça ou aguardente. E tem os 10% finais, que é a calda, né? Que também não é agradável, porque vai ter mais água do que álcool. Então, tem isso. Agora, a gente só pode aplicar esse método fracionado quando a gente conhece o total do destilado, tá? Sabemos que o álcool, a água, em alguns compostos, tem pontos de evolução diferentes. Então, podemos saber quais partes das frações contêm ou são ricas em determinadas substâncias. Vemos isso na figura a seguir do slide que eu tirei. Essa questão caiu na prova, tá? Então, tem lá, por exemplo, o acetoaldeído. Então, ó, qual o ponto de ebulição dele? 20,8 graus Celsius. 20,8 graus Celsius vai ocorrer em que temperatura? Ali, mais ou menos, pela cabeça, por exemplo. Entendeu? Metanol, né? Acetato de etila, mas na parte ali da cauda, da cabeça, né? Onde vai começando a ferver até chegar mais ou menos no ponto de ebulição ali do coração. Então, ali, nesse período é que vai haver o arraste via vapor dessas substâncias aí, né? Aí, quando chega em 78,3, é que, de fato, ali vai estar saindo álcool, o etanol. Não quer dizer que ela esteja livre dessas outras substâncias, né? Mas, se tiver, vai ser em menos quantidade do que, por exemplo, na cabeça. E a calda, por exemplo, ela pode ter, por exemplo, o álcool isoamílico, o ácido acético, o fural, por exemplo, né? Então, com isso, a gente possa ter noção. Então, é bom a gente aprender isso aqui, porque cai na prova, né? Então, essa figura outra aqui, a gente vê que tem as frações separadas, né? Pode ser assim também em maiores quantidades, mas em geral vai ser 10%, 80% e 10%. Isso o professor aceita na prova, tá? Para produzir 1 litro de água ardente, se destila 7 litros de vinho em média. Então, vocês se lembram que eu falei que conhecendo o total a gente consegue fracionar ela, né? Implica esse cálculo. Se 1 litro de aguardente se destila 7 litros de vinho, em média, então eu já posso aplicar e fazer um cálculo para outros, por exemplo, né? Somar e aí ver, saber o total do meu destilado e aí fracionar. Qual a diferença entre vinho mosto e vinhoto? Gente, a gente tem o caldo de cana, né? O caldo de cana, ele pode vir, por exemplo, com quantidades de brix inferiores ou superiores de 14 a 16 graus brix, né? Com isso, a gente vai fazer o quê? Ou a gente vai retirar a água ou a gente vai adicionar para chegar no ponto ideal da fermentação. Então, até anterior a essa diluição, né? A gente chama de caldo de cana. Após essa diluição, a gente vai chamar de mosto. Tá? Enquanto está nas dornas, ali é mosto, enquanto está fermentando. Depois que fermentou, a gente vai chamar de vinho, né? Que é um produto originado de fermentação de mostos açucarados, oriundos do caldo, de melaço e de macerados vegetais. Então, o vinho é quando ele já está fermentado e a gente vai levar para o alambique ou as colônias de destilação. E o vinhoto, gente, é o que resulta após a destilação, após a separação do vinho
das substâncias do vinho, né? Que no caso é o do etanol e a água que vai ficar lá no alambique, né? Depois que se destila, vai sobrar. Um ponto importante da gente saber desse vinhoto, por exemplo, é que ele é muito rico em nitrogênio, né? Então a gente pode aproveitar esse vinhoto para, por exemplo, aguar o solo para a nova plantação de cana, porque ele perde nitrogênio no processo de produção da planta, e aí quando a gente corta, a gente rega de novo esse solo, deixa ele mais forte nesse componente, né? É por isso, e ele tem um cheiro bem peculiar, né? Bem fedorento mesmo. Tanto é que quando vocês forem na visita e vocês, antes de chegar na indústria, vocês vão verem que no processo de plantação, você às vezes vão sentir um cheiro fedido mesmo. É porque se aplica o vinhoto ou a vinhaça, pode ser chamado desses dois nomes, no solo. Então, por isso é que vem aquele cheiro horrível. Importante, enquanto aguardente para os vegetais, a cachaça só é feita com cana-de-açúcar e recebe esse nome apenas se for produzida aqui no Brasil. Se tiver origem em países, é chamado de aguardente de cana. Aí a gente vale lembrar do teor de álcool, né, da aguardente, que é a 54% seu teor alcoólico, diferente da cachaça, que varia de 38% a 48%. Com isso, a gente chega à conclusão que toda cachaça ela é aguardente, mas nem toda aguardente ela é cachaça. Entendeu? Se a aguardente varia de 38 a 54 e a cachaça de 38 a 48, a cachaça já está dentro dos padrões para ser considerado aguardente. Já do que depende a qualidade da bebida destilada. Gente, isso aqui é importante também, tá? É questão de prova. A qualidade da cachaça depende, dentre outros fatores, da composição do vinho a ser destilado, da geometria do alambique para assegurar um nível de refluxo que permita a separação adequada dos componentes secundários e a habilidade do operador para efetuar os cortes nos momentos adequados. Esses cortes estão relacionados àquelas frações lá, tá? Para as separações de frações, sabendo o volume do vinho, que é o caso que eu mostrei para vocês, que é aquela quantidade lá. Se para fazer 1 litro de cachaça eu preciso destilar 7 litros de vinho, então eu consigo fazer uma regrinha de 3, e aí consigo saber para qualquer quantidade, né? Por exemplo, a cabeça sendo de 2 a 3% do volume do vinho, o coração sendo 16% do volume do vinho. Tá vendo? O coração é o quê? A bebida de fato. Então eu já sei que, eu tenho 1.000 litros de vinho. Eu já vou saber que 160 após a destilação é que vai ser consumível. O que vai ser de cachaça. Os outros restantes vai ser 2,3% ali, vai ser a cabeça e a cauda. Exemplo, 750, 15 a 22,5 vai ser a cabeça, 120 litros coração e de 15 a 22 litros cauda. É sempre nessa proporção, 10%, 80% e 10%, tá? É importante estudar o que cada parte de fração é composto. Caio na prova, tá, gente? Daquela substância lá, de acetoaldeído, metanol, essas coisas. É bom vocês aprenderem. Por que o cobre é melhor na destilação? Né? E por isso que o povo valoriza tanto as bebidas caseiras, né? Só tem uma qualidade melhor, né? As bebidas feitas em alambiques, né? Porque o cobre, gente, ele catalisa as reações de oxidação de compostos sulfurados produzidos durante a fermentação ou oriundos dessa matéria-prima, influencia diretamente na qualidade do produto final. O seu teor máximo permitido na cachaça é de 5 mg por litro do produto. Tá? Existe uma legislação porque possa também haver uma contaminação pelo cobre. Então, isso é, por exemplo, uma desvantagem de usar o cobre. Tá? Possa haver que haja isso. Mas a gente faz aí, a gente tem essa legislação, né, que permite até 5 mg por litro
do produto. Então, aqui a gente vê porque ele é melhor do que, por exemplo, o aço, que é muito utilizado nas grandes indústrias, por exemplo, né, o aço inoxidável. Lembrar que uma barreira para evitar o excesso de carbomato de etila e cobre é o deflagmador ou o capelo, pois condensa e o líquido condensa ao líquido e apenas uma parte muito pequena vai para o coração, por exemplo. O deflagmador, gente, o capelo, é aquela coisinha lá em cima que tem, né? Porque tem, se não me engano, é um de cabeça quente e os de cabeça fria que tem. Os de cabeça fria são os que tem esse deflagmador, porque ele vai fazer uma condensação ali bem pequena antes da serpentina, que é essa coisa aqui de cobrinha que a gente vê. Tá? De azul ali, de ferro mais forte. Ele não vai passar direto para haver uma condensação, né? Para evitar esse arraste mais forte dessas substâncias secundárias que são ruins para a bebida, por exemplo. Então, para evitar, a gente tem esse deflagmador, né? É uma barreira para evitar, por exemplo, o excesso de carbamato de etila e cobre, tá? Qualidade sensorial e o cobre. Alambique de cobre é favorável à produção de cachaças mais finas, né? Que tem uma qualidade melhor. Porque reduz a acidez, reduz níveis de aldeídos, reduz quantidades de compostos sulfurosos, quando comparados a alambiques de outro material e não comparado à destilação em coluna. Tá? Então, isso aqui também é uma questão que cai na prova, né? A qualidade do cobre, por exemplo. E ele pode também, uma desvantagem do cobre, gente, é que ele pode haver uma contaminação por azinhavre, o avinhavre, tem um nome assim. Eu não me aprofundei muito nisso porque não cai muito na prova essa parte não. Mas é importante se ele perguntar vantagens e desvantagens. O professor tem sempre o costume de nas provas ele pedir vantagens e desvantagens. Então vocês estudem, viu? Essa parte de vantagem e desvantagem. Qual a diferença entre destiladores de colunas e alambiques? Por exemplo, gente, essa parte aqui primária é o alambique. Né? Então vocês veem que há uma condensação, ela pode haver que haja aqui um deflagmador, por exemplo, né? Ou capelo, ou não, mas o vapor primário, ela vai ser direto, né? Não vai ter, por exemplo, aqui, como é o caso dos destiladores por coluna, que tem vários discozinhos, que eu acho que ele vai mostrar para vocês em outro slide, mais detalhadamente isso, que tem como se fossem uns pratozinhos nessa parte daqui, ó, do industrial, que vai fazer com que condense as substâncias e caia. Por exemplo, o que eu falei, né? É como se fazendo a função do carpelo, por exemplo, né? Ele faz isso, aí fica lá o vapor bem mais livre dessas outras substâncias. A única diferença é essa. O alambique é usado para as áreas mais caseiras, né? Tem maior qualidade sensorial. E essa outra é utilizada mais em grandes indústrias, em processo contínuo de produção. E o alambique em processo de bateria, por exemplo. Eu vou mandar esse material aqui para vocês. Eu não sei nem se está gravando, porque o Meet não está gravando mais. Eu estou gravando com o Microsoft Teams. E é isso, gente. Qualquer dúvida pode entrar comigo. No que eu souber, eu estou aqui para responder vocês.